Boa noite, galera dos quatro cantos do Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro workshop do RH Top Talks. No total, nós temos 7 para vocês aí, tá? E hoje, patrocinado pela empresa ITSEG, nós temos de operacional para estratégico, como utilizar dados e ferramentas para revolucionar a área de RH. Vamos lá? Olá, boa noite, espero que todos vocês estejam nos escutando. Temos aí um desafio grande nesses próximos 60 minutos, um pouquinho menos, falar de um tema extremamente importante, recorrente nas nossas empresas, de ser como é que a gente transforma o RH de operacional para estratégico. Acho que é um desafio que todas as nossas empresas temos aí pela frente. Eu queria agradecer e fico feliz de saber que nós somos o primeiro workshop do RH Top Talks. Agradecer a possibilidade de estar aqui com meu colega de diretoria, o João. Queria cumprimentar todos vocês pela disponibilidade de se inscreverem e estarem aqui para bater um papo. A gente tem uma rápida discussão sobre o assunto e, na verdade, depois a gente está disposto e estamos abertos para perguntas, né? Eu sou Tomás Menezes, responsável pelas operações da ITSEG Company, uma empresa a qual eu construí nesses últimos 5 anos, depois de uma experiência grande em outras empresas e muito feliz de poder estar, de alguma forma, contribuindo nesse assunto de extrema importância para todas as empresas, né? Falando de gestão, de gente, de pessoas e de como que o RH pode contribuir para a estratégia global da empresa. O João é meu sócio, diretor de tecnologia e é quem tem me ajudado bastante nessa árdua missão de desenvolver ferramentas e na verdade, entender como é que a tecnologia pode ajudar as empresas nesse desafio. Então, João, boa noite, obrigado por se juntar a mim aí nesse desafio e fala um pouco o que a gente tem visto e o que a gente tem feito com relação a esse assunto. Legal, Tomás, obrigado aí pelo convite, né? Para mim é uma honra aqui participar do seu lado, de um evento de tamanho prestígio. E boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Espero que seja aí um bate-papo bem legal, né? A gente não preparou a apresentação, a gente vai mais no formato de bate-papo mesmo, para tentar mostrar um pouco do que a gente tem feito, das nossas experiências, e depois, no final, ouvir um pouco das perguntas que vocês vão trazer aí para a gente tentar responder com o que a gente tem visto no mercado. Eu sou de tecnologia, né? Sou oriundo de tecnologia, responsável pelas operações de tecnologia da ITSEG e da Octus, que é o nosso laboratório de inovação. E aí, obviamente, quando a gente está falando de um tema tão importante, né, de employee experience, de levar uma experiência interessante para os nossos colaboradores, a gente não pode deixar de falar do RH 4.0, né, dessa revolução, dessa transformação que tem acontecido nos RHs e, obviamente, sempre enxergando o colaborador e tratando o colaborador como o principal ativo de todas as companhias, né? E tem N formas de fazer isso, né? A Octus e a ITSEG tem trabalhado muito com inteligência de dados, com inteligência artificial, para levar essa análise, essa riqueza de análise para os nossos clientes e colaborar com eles para uma tomada de decisão mais assertiva. O que a gente quer, de fato, né, no final do dia, com as nossas soluções tecnológicas e com todo o apoio que a gente dá aos nossos clientes, tentar cada vez mais diminuir aquelas atividades operacionais, né, folha, admissão, demissão, que o RH, de forma burocrática, trabalha. Elas são importantes, obviamente,
mas a gente sabe que tudo que é repetitivo pode ser automatizado. E dá mais autonomia para o RH, mais autonomia e liberdade. Esse é o nosso objetivo, né, Tomás? O Tomás me engaja muito nessas construções de novas, de inovações para esse mundo de RH, e a gente tem feito importantes desenvolvimentos e levado uma série de inovações tecnológicas para os nossos clientes. E aí acho que a gente vai falar um pouco, né, Tomás, sobre tudo isso. Volto contigo aí para a gente trazer um tema interessante aí do qual a gente quer discorrer. Obrigado, João. Não, eu acho que você falou bem essa questão do operacional. A gente, de forma alguma, quer minimizar a importância de se fazer o operacional e se fazer o operacional bem feito. Mas eu acho que o desafio que o RH sempre teve, e mais do que nunca, é de como é que o RH participa não só na definição da estratégia das empresas, mas como é que o RH participa de forma ativa na execução dessa estratégia, né? Você pode ter uma estratégia muito bem definida, mas se você não tiver o RH encabeçando, liderando, do lado dos CEOs, do lado dos diretores executivos, do lado da liderança da empresa, você vai tornar a execução dessa estratégia um pouco mais desafiadora. Eu acho que nós nunca vimos tamanha revolução na área, né? A gente escuta muito de fintechs, a gente escuta muito de insurtechs, tal. A moda agora são as techs da vida, né? E a gente tem visto muito HR techs, né? Muitas empresas voltadas para o desenvolvimento de ferramentas e tecnologias na área de RH. E vocês todos, com certeza, já se utilizam e conhecem várias ferramentas de tecnologias que podem ajudar as pessoas. Nós optamos aqui por falar de um conceito talvez pouco conhecido por muitos de vocês, assim, que a gente está chamando de AAA, né? Então, nós até criamos uma cartilha recentemente. Eu peço a vocês que entrem no nosso site e tenham acesso à nossa cartilha, que fala especificamente sobre 2 casos de como a inteligência artificial e a análise e gestão de dados contribuíram para 2 empresas grandes no sentido de poder mitigar e minimizar eventuais riscos e desafios que as empresas possam ter, né? Então, do mesmo conceito do Kotler de 4 Ps, nós escolhemos os 3 As, que fala de antecipação, né, adaptação, adaptabilidade e autonomia. Então, são os 3 desafios que, entre vários desafios que o RH tem, que nós escolhemos, e é um pouco do nosso mantra, do nosso foco em tudo aquilo que nós tentamos desenvolver para os nossos clientes e parceiros. A gente tenta fornecer as melhores informações, as melhores ferramentas para que as pessoas possam se antecipar aos fatos, se adaptar ao que está acontecendo e, mais do que nunca no mundo de hoje, ter uma certa autonomia. João, conta um pouco para a gente como é que dentro da ITSEG a gente lida com os 3 As. Legal, Tomás. Começando aí com antecipação, né, que é o primeiro desses 3 As, eu acho que a antecipação ele tem muito a ver com o conceito de predição, né, análises preditivas, você se antecipar a algo que pode acontecer, obviamente que tem uma chance de acontecer, e quando acontecer você está preparado para uma tomada de decisão muito mais assertiva e correta. E a gente só consegue antecipar se a gente tiver uma visão sistêmica dos dados. Obviamente, as informações estratégicas que saem dos dados, elas precisam ser de fácil consulta, de fácil manipulação, e o dado por si só, ele não tem valor, né? A gente sabe que se eu pegar um banco de dados, um conjunto de dados que estão simplesmente num repositório, ele não vale nada. Ele é muito importante, mas o dado por si só não vale nada. Quando a gente agrupa e estrutura esses dados, né, em um formato que nos convém para algo que a gente quer enxergar nesses dados, a gente tem a informação. Aí sim a gente começa a ter valor sobre aquele dado. O dado tratado, ele vai te dar uma informação. Só que a informação também, sem uma ação, sem um processamento em cima dele, ele também, obviamente, ele tem valor,
mas você pouco tira dessa informação, né? Eu posso ler 1 milhão de livros, então eu tenho a informação, mas eu preciso usar aquilo que eu aprendi. Isso é conhecimento, né? Então a gente sai do dado bruto, a gente transforma esse dado, chega na informação, e a partir do momento que eu coloco inteligência nessa informação, transformo essa informação, eu gero conhecimento. O conhecimento é importante porque ele pode modificar um comportamento, ele pode modificar um relacionamento, e o conhecimento vai nos trazer mais possibilidade de antecipar uma situação. E quando a gente fala de antecipar uma situação com conhecimento, e aqui eu estou muito raso nessa questão de análise de dados, de inteligência artificial, mas o que a inteligência artificial tenta fazer no final do dia é isso, é usar de conhecimento prévio para tentar prever algo que pode acontecer com uma combinação de fatores, combinação de conhecimentos que foram previamente manipulados. E aí eu acho legal, eu trouxe aqui, né, a gente trouxe um caso, que é aquele caso do Walmart e do Credit Suisse, que fizeram uma análise muito importante de dados de turnover, porque eles sofriam, né, o Walmart sofria muito nos Estados Unidos com um turnover muito alto, e isso obviamente gera um custo, né, a gente sabe que o custo de retenção, ele é muito mais baixo do que um risco de uma substituição, do que o custo de uma substituição e o custo de uma contratação, né? Contratar pessoas tem uma curva de aprendizado, você tem uma questão de cultura, então a retenção, no final do dia, ela é mais barata. Então, esse estudo do Walmart, eles conseguiram identificar uma série de comportamentos de forma antecipada e trabalhar nessas pessoas que tinham alta probabilidade de sair da companhia. E aí conseguiram diminuir o turnover, esse caso é muito clássico e conhecido. O próprio presidente do Walmart disse que eles economizaram, conseguiram poupar aí $75 milhões, que é um valor expressivo, simplesmente aplicando aí essa tecnologia e atuando com o que a tecnologia deu para eles de insight, né? Claro que a gente tem que pensar em tecnologia, em plataforma, onde eu vou ver esses dados, mas se a gente não tem um propósito, não sabe o que eu quero, de fato, extrair dos dados, da informação e do conhecimento, a gente não tem razão de desenvolver uma plataforma. E por isso que eu acho que esse primeiro A, né, de antecipação, ele é importante para que o RH tome decisões mais assertivas e execute planos de ação preditivos aí, de uma forma muito mais eficiente, né, Tomás? E a gente tem, né, claro, eu dei o exemplo aqui, né, de turnover, mas a gente também tem as nossas soluções aqui que tentam prever, né, e trazer para os nossos clientes, para os RHs, uma previsão e uma antecipação para a tomada de decisão, né, Tomás? Bem legal, João. Acho que com certeza, e eu acho que não é de hoje que se fala da captura de dados e se fala do Business Intelligence, do BI, mas eu acho que a gente está necessitando e estamos indo bem além disso, e foi um dos motivos que a gente criou a Octus, né? A Octus é um laboratório de inovação que nós construímos há bastante tempo, quase mais de um ano, e ela tem focado no desenvolvimento de ferramentas e de sistemas voltados para esse assunto, que é inteligência artificial e manuseio de dados. Dados, como o João disse, por si só, ele é burro, né? Se você não tiver um entendimento do que aqueles dados estão te falando e como eles estão alinhados com a sua estratégia da empresa, como é que você vai caminhar utilizando aqueles dados para aquilo que você quer fazer. Nós criamos, dentro do conceito de BI, né, um sistema de indicadores, né, que a gente tenta meio que prever um pouco o futuro. Eu brinco de brincar de antever o futuro. A gente olha o passado, a gente manuseia esses dados de uma forma estruturada, a gente chama isso criamos alguns sentinelas, a gente cria alguns medidores, alguns indicadores, onde a gente tenta mapear determinados eventos, olhando para trás, para que a gente possa tentar prever o futuro, e com um certo grau de assertividade, onde a gente cruza determinados exames com determinados
medicamentos, com determinados procedimentos, com determinadas utilizações, no caso específico aqui de saúde, para que a gente possa mapear o que a gente chama de grupos de risco, ou eventualmente quais pessoas estão expostas a determinadas ações, né? E baseado nisso, né, que você gera um big data, né, uma quantidade absurda de informações, nós, né, possamos juntos criar determinadas medidas de ações especificamente para aquele grupo de risco, né? Eu sempre falo que quando você fala de programas de qualidade de vida e programas de wellness, assim, muitas empresas, de uma forma super positiva, criam programas de exercícios, de corrida, de emagrecimento, e que não necessariamente até devido ao custo-benefício, à escassez do recurso de se investir, a falta de tempo, acaba não sendo a medida correta para aquele determinado grupo de risco, ou aquele determinada unidade fabril, ou aquele determinado escritório. Eu acho que hoje você tem que ser muito mais assertivo nas suas medidas e nos seus programas de qualidade de vida em relação ao que a gente fazia no passado, né? Então, essa necessidade de antecipar ações, eu brinco que é um pouco de brincar de Deus, assim, com todo o respeito, de você tentar prever alguma coisa que vai acontecer lá na frente, para que você possa agir de forma rápida, né? Então, para que você possa medir os seus dados, estabelecer quais são os seus indicadores e tomar as devidas ações em relação àquilo que você está antevendo, né? Então, isso é parte do desafio de você sair da parte processual para o analítico, né? Porque você analisar a sinistralidade da sua apólice de saúde pós-evento, é uma fotografia legal de uma coisa que já aconteceu, né? Você pode fazer muito pouco ou quase nada em relação ao futuro daquilo que você está vendo. É óbvio que você tem medidas e ações que você pode tomar de curto prazo, né? Seja lá o que for. Aqui não é o assunto para a gente falar de redesenho, de negociação, enfim, de implementação, de coparticipação, enfim, tem uma série de coisas que você podem fazer de uma forma muito pragmática e objetiva, mas que vai resolver esse problema de uma forma estática naquele momento. Se você não tiver uma capacidade analítica de entender o que os dados estão te falando, fica bem difícil. Eu acho que você perde uma boa oportunidade de gerir a sua população, nesse caso específico, de uma forma mais eficiente, mais eficaz e vou dizer até prazerosa, porque você começa a ter um certo impacto na vida das pessoas, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Então, acho que, João, falamos bastante sobre essa questão de antecipação e tal. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da adaptação, adaptabilidade, que é o segundo A que a gente escolheu como um dos benefícios de você ter um big data, uma análise grande. O que a gente tem pensado nesse assunto dentro da ITSEG e da Octus? Legal, Tomás, com certeza. Eu acho assim, dos 3 As, talvez esse seja o mais importante no momento que a gente está vivendo, né? Que poderia imaginar aí que a gente ia ter que se adaptar rapidamente a essa situação, e adaptar os relacionamentos, né, com família, com amigos, com relações de trabalho, mas isso mostrou para a gente que o ser humano é altamente adaptável, né? Foi mais uma prova de que a gente se ambienta com as mudanças, né, de ambiente, e a gente consegue se adaptar rapidamente. E falando desse tema de adaptação, a gente sabe também que cada pessoa é diferente, né? Eu tenho anseios diferentes de outras pessoas, todos temos, né? E essas adaptações, elas acontecem a todo momento nas nossas escolhas. E o que é legal é que a gente ouve muito falar, né, o contexto da pandemia, todo mundo teve que se adaptar, mas a gente na ITSEG, a gente já fala disso há muito tempo, né, essa questão de adaptar. E por isso a gente tem construído, e aqui vou falar de 2 plataformas bem brevemente, que tem tudo a ver com adaptação. Por isso é um tema muito recorrente, né? A gente fala disso a todo momento nos nossos projetos e quando a gente tem que desenvolver alguma plataforma para os nossos clientes. Um exemplo de adaptação
é o conceito de benefício flexível, né, onde muitos de vocês aí já conhecem o conceito, mas para quem ainda não conhece, obviamente não vou me aprofundar, mas é aquele conceito onde cada colaborador da companhia tem um conjunto de pontos, de, enfim, qualquer estalecas, enfim, a gente fala desse termo, mas e ele pode usar essa pontuação que ele recebe para adaptar os seus benefícios ao que melhor lhe convém, seja pela necessidade dele como pessoa, seja pelo momento que ele está passando. E a gente viu muito isso, né, no começo da pandemia, onde as pessoas precisavam deixaram o carro em casa, ficaram em home office, precisavam não mais do vale combustível, por exemplo, e aqueles que puderam trocar por outro tipo de benefício, fazendo essa adaptação, foi muito legal. Então, o benefício flexível tem muito a ver com adaptação. E a gente hoje tem uma plataforma que gerencia benefício flexível, e a gente é capaz também de ajudar os RHs em consultorias para implantação de benefícios como um flexível. E uma outra plataforma que eu gostaria de trazer aqui é o Seg2Go, que a gente já tem trabalhado nela há bastante tempo, desde a concepção da ideia e o lançamento que foi recente, que é a possibilidade, que é uma plataforma que traz a possibilidade para as pessoas modularizarem, escolherem a forma da gestão de saúde que ela quer. Então, vou dar um exemplo melhor. Aquelas pessoas que não têm um plano de saúde e, por isso, não têm alguns serviços de gestão de saúde que podem ajudá-la na melhor condução da sua saúde, ela tem a possibilidade da nossa plataforma consumir alguns produtos, seja uma telemedicina, seja uma consulta, seja um exame, enfim, ela compra produtos, né, separados e monta esse portfólio de acordo com a vontade dela e o momento que ela está passando, para ela e para a família. Isso também é, sem dúvida nenhuma, uma questão de adaptação. Ela vai se adaptar a esse momento e vai fazer escolhas ali, cada pessoa com a sua vontade, com o seu desejo, no momento que mais lhe convém. Então, eu quis trazer esses dois temas, Tomás. Mas, legal. Queria que acho que você pode falar um pouco mais aí de adaptabilidade. Não, eu acho a bola aí. Eu acho legal. Eu acho que quando a gente criou a Octus lá atrás, que era para ser esse laboratório de inovação, e a gente pensava muito de como é que o mundo do RH, como é que essa questão de gestão de benefício, como é que a relação, né, colaborador-empresa tendia a mudar, né? Obviamente que nós nunca pensamos no que nós vivemos e estamos vivendo agora, que é a questão da pandemia. A gente talvez pensava um pouco mais no choque de geração, essa questão de diversidade e da necessidade de cada um ser diferente, né? E acho que esse conceito do benefício flexível sempre foi isso, né? Cada pessoa precisa, talvez, de um determinado benefício num momento específico da sua vida. Mas nós jamais poderíamos pensar, né? Eu já trabalho em seguros e gestão de benefícios há algum tempo. Eu acho que a gente jamais poderia imaginar o que nós estamos vivendo hoje, né? E acho que quem mora no Brasil sempre esteve acostumado a viver várias crises financeiras, crises políticas, né? Eu acho que o país passou por vários planos econômicos e questões de instabilidade política e tal, mas nós nunca vivemos uma crise, que aliás é uma crise mundial, né? Que não vou dizer que traz um certo conforto, mas todo mundo no mundo está vivendo uma crise de saúde, né? Você tá vivendo uma crise que afeta você, a sua família, diretamente em casa. Então, você tem uma questão de mudança de preocupação em relação a você e sua família, junto com uma crise financeira, uma questão de empregabilidade. Eu acho que esse desafio e essa adaptação que a gente tem que passar, junto a isso, a questão da diversidade, com um choque de cultura, ou seja, a gente vive um mundo extremamente, na minha opinião, fascinante, apaixonante no sentido de você entender as pessoas, mas um grande desafio de como é que você lida com esses sentimentos e essa diversidade de respeitar o que cada um está passando e cada um está vivendo
nesse determinado momento. Então, essa questão de adaptação, né, e eu acho que a gente sempre falou que a única constância que a gente sabia é que a mudança era uma constante, né? Eu acho que mais do que nunca essa questão de você ter o jogo de cintura, de você conseguir se adaptar àquele momento que você está vivendo é extremamente importante, né? E as empresas têm que se adaptar ao que cada um dos seus colaboradores está vivenciando, né? E a gente sempre fala que a questão de plano de carreira e desenvolvimento era uma questão da empresa e depois é uma questão do colaborador. Não é, eu acho que é uma questão dos dois lados, né? Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer a sua contribuição para que você tenha sucesso. Então, acho que as relações entre empresas e colaboradores, ela vem mudando, ela já vinha mudando, e eu acredito muito, até entrou uma pergunta aqui da Márcia, como é que a gente vê essa questão de pesquisa, e a gente fez uma pesquisa em relação ao benefício. Eu acho que ela vem mudando muito, e a gente depois pode falar um pouco sobre isso, e vai mudar muito mais, né? Eu acho que qualquer um que se antecipar e dizer que sabe como vai ser essa relação futura, com certeza vai correr um grande risco de estar errado, né? Eu acho que a gente sabe que ela vai mudar, eu acho que o relacionamento entre o colaborador e a empresa vai ser diferente, né, no que a gente chama de novo mundo. Eu acho que as competências vão ser outras, né? A gente vai ter que se adaptar ao que vem pela frente, a gente vai ter que tentar entender a motivação e o engajamento desses colaboradores versus as necessidades, né, desse novo mundo ou do novo futuro. E as empresas precisam, talvez de uma forma muito clara, mais do que nunca, deixar evidente, né, o seu propósito. E aqui, nenhuma relação de abraçar a árvore, nada, mas eu acho que mais do que nunca a gente tem que saber qual é o propósito da empresa, né? O que nós nos propomos a fazer. E dentro disso, cada área, cada indivíduo, né, cada pessoa tem que saber muito claro o porquê que eu estou fazendo isso, né? Qual é o intuito, qual é a minha, se eu fizer essa atividade, o que eu estou contribuindo para um pouco maior, né? E a partir disso, você poder medir, né? Você sabendo o seu propósito, você tendo um grande acesso ao banco de dados, você poder medir e acompanhar esses processos, né? Dentro da ITSEG, a gente tem feito isso, a gente tem uma definição muito clara de querer ter uma contribuição real aos nossos clientes e aos nossos parceiros, né? E a gente tem que ter a sensibilidade de saber o que o cliente precisa naquele determinado momento, né? E aqui não estou sendo hipócrita que nós somos perfeitos ou que nós sabemos tudo, mas nós temos um ideal, né, de tentar entender o que o cliente precisa naquele momento e o que ele pode, o que nós podemos fazer de contribuição real para as pessoas e para os clientes, né, e clientes e parceiros de forma geral, assim. A gente acredita muito de que o sucesso de um bom relacionamento é que toda a cadeia nossa produtiva possa ter esse mesmo entendimento. Então, a gente faz pesquisa de clima, a gente tem comitês de diversidade, a gente se preocupa muito em tentar, né, ferramentas de engajamento, de moods, né, de saber como é que está o clima. A gente fez muito isso durante a pandemia e a gente continua fazendo muito. A gente está praticamente com, eu diria que, sei lá, quase de 90% de home office ainda. A gente está investindo bastante para tentar pegar uma sensibilidade e um feeling de como é que os nossos colaboradores estão e o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo para mantê-los engajados, para mantê-los motivados. Eu acho que tem um grande desafio aqui, essa questão da cultura, de como é que a gente consegue mapear isso tudo para que a gente não possa perder, talvez, o propósito da empresa e a cultura. Mas, enfim, eu acho que todos vocês, né, e os indivíduos do RH, e não só os indivíduos do RH, acho que todos os líderes de empresa têm que se questionar isso sobre a sua área, né? O que a gente está falando e o que a gente está fazendo em relação ao nosso propósito, aquilo que a gente busca.
Mas, João, fala um pouco do planejamento, enfim, da questão da adaptação e a rotina. Como é que a gente tem olhado isso? Me ouvindo falar, ouvindo você falar, parece muito fácil, né? Parece que do dia para a noite a gente coloca a plataforma, a gente vê dados, a gente toma decisões estratégicas, mas não é assim, né? O dia a dia consome, a gente não consegue focar nesse planejamento. Isso é uma grande realidade dentro dos RH, a gente tem visto isso nas conversas com nossos clientes. E eu acho que tecnologia está aí para ajudar a concretizar todos esses desejos aí dos nossos clientes. Obviamente, existe um longo caminho a se percorrer, mas a gente está se preparando aí nos últimos anos para ser parceiro aí dos nossos clientes e levar essas inovações, essa transformação. A gente sabe que a inteligência artificial ela ajuda a fazer essa análise muito mais rápida, dar insights em tempo real, e acho que é isso que a gente tem que perseguir. A gente não tem mais tempo a perder, né? Acho que o RH, como você bem falou aí, Tomás, ele tem que ser muito estratégico. E fazendo já um jump para o terceiro A, né, que eu acho que a gente escolheu, que é o A da autonomia. Acho que legal, Tomás, falar um pouquinho aí sobre essa questão de autonomia, que também é importante, né, para fazer com que os colaboradores, de certa forma, tirem uma certa carga do RH e sejam autônomos, né, em algumas tomadas de decisões que lhes cabem, né? A gente falou muito, né, do perfil do colaborador e eu digo assim, o perfil até do próprio gestor dentro daquilo que a gente chama, né, de propósito da empresa. Eu acho que autonomia tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Eu acho que muitas empresas jamais poderiam imaginar que estaríamos trabalhando com 100% da população, dos seus colaboradores, de home office, assim. Eu, com certeza, e vocês também escutaram várias empresas de que as pessoas foram para casa com monitor, com desktop, com cadeira, assim, uma questão de falar de adaptação e de falta de controle, né, e que leva isso a uma certa autonomia, é muito legal. Eu acho que essa questão de as pessoas terem que se adaptar a essa nova realidade, você mudar o perfil do colaborador, onde eles precisam ter uma maior autonomia para fazer as suas atividades. Os líderes, né, os gestores precisam ser mais assertivos nas diretrizes e nos caminhos que a empresa decidiu. Precisa ter uma agilidade maior para que a gente possa melhorar, né, os resultados ou melhorar o monitoramento daquilo que está acontecendo. Eu acho que essa nova realidade, eu não gosto de falar muito desse novo mundo, mas o momento que a gente vai viver vai demandar um comportamento diferente, tanto do colaborador como do gestor, né? E a gente não vai conseguir controlar, e fundamentalmente para quem é um control freak, né, para quem é um controlador nato, dá uma certa angústia de você ver que você tem uma companhia 100% virtual e que você não está controlando isso. E aqui confesso a vocês que eu sou um controlador nato, e um grande aprendizado da minha vida nesses últimos 10 meses é de controlar sem controlar, né? Haja ansiedade de você fazer isso, mas nesse novo mundo é isso que a gente vai viver. As pessoas precisam ter mais autonomia, os coordenadores, os líderes, os gestores precisam ser mais assertivos, mais enfáticos e duros naquilo que a gente está precisando, mas muda essa dinâmica, né? E a gente não consegue controlar as pessoas como a gente controlava nas empresas no home office, né? E eu acho isso fascinante, porque tem tudo a ver com o momento que a gente vive de mundo, né? Mesmo antes da pandemia, né? Eu acho que as pessoas, os choques de gerações, não aceitavam, talvez, coisas que no passado muitos de nós aceitávamos, né? Então, essa autonomia faz com que a gente possa ter colaboradores mais felizes, né? É um novo perfil de colaborador, né? E acho que isso é
é muito legal. E esse movimento, né, essa necessidade de ter diretrizes mais assertivas, tal, faz com que as empresas sejam mais ágeis, né? Eu acho que eu particularmente vivenciei algumas tomadas de decisões de clientes meus, clientes que falam, Tomás, eu para fazer isso aqui no mundo normal, se é que existe alguma coisa normal, eu demoraria 12, 14 meses. E eu tomei uma decisão em 3 meses de fazer uma montagem de uma linha de produção de uma fábrica de X, que eu teria demorado, sei lá, 12 meses, passado por 18 comitês e estaria indo aqui discutindo. Então, acho que esse é o legal disso, e eu sempre tento olhar o copo meio cheio, principalmente na parte profissional, de você viver esse mundo que pode ser muito legal, né? Diferente. Processos mais assertivos, e eu acho que o RH, tenho a certeza, né, que o RH ele é mais do que nunca absolutamente fundamental para contribuir, né, para a estratégia e gestão das empresas, né, e a gente pode, através disso, antecipar as demandas e de fato ter um impacto no negócio, né. Acho que essa parte operacional, com todo o respeito, ela é muito importante, né. Eu falo que você you gotta do the basics bem, né. Você tem que fazer o operacional bem. Mas se você não tiver uma contribuição real na estratégia da companhia, eu acho que a gente perde uma oportunidade muito legal. João, o que nós temos aí para falar um pouco sobre a questão de autonomia e dentro do conceito lá do nosso laboratório Octus, né? O que a gente tem feito de ferramenta que pode ajudar no operacional, mas também dar uma autonomia para os colaboradores? A gente criou na Octus, Tomás, uma plataforma de gestão de RH, onde a gente tem um objetivo aí de automatizar os processos, né? Principalmente de gestão de benefícios, admissão, enfim, alguns outros processos que são permeados no RH. Isso acaba tirando um peso operacional, como a gente tem dito, né? Dá autonomia para o colaborador, dado que ele executa uma série de atividades de forma automatizada. E aí eu vou aproveitar aqui para responder a pergunta da Fabíola, que ela trouxe um tema aqui bem importante, falando que é uma das dores dela, que ela sabe que a gente precisa de tecnologia da RH, mas como a gente humaniza e personaliza mais a gestão das pessoas, né, com um olhar para o colaborador. Essa plataforma, de certa forma, ela tem esse objetivo, né? Na medida que eu levo para o colaborador as visões que ele tem no pacote de benefícios dele, quais são todos os dados dele, eu personalizo todo o contato dele com o RH através de uma plataforma. Eu sei que falar de levar uma plataforma para humanizar uma relação parece uma dicotomia, né? Porque a gente está falando de tecnologia e não de um contato presencial ou mesmo virtual, mas a nossa tentativa é fazer com que a experiência, né, que ele tem na plataforma, o employee experience dele, seja muito legal, para que ele veja com clareza tudo que ele tem, quais são as relações dele com a empresa, possa se relacionar com a empresa através da plataforma, fazendo solicitações e vendo resultados e vendo o quanto ele tem, quanto ele vale para a empresa de certa forma, o quanto ele contribui para a empresa. E no fim do dia, o RH também automatiza uma série de tarefas, como a gente tem dito aqui, porque são tarefas rotineiras, burocráticas, que um programa de computador consegue fazer. Então, Tomás, eu acho que com isso a gente tira do RH de novo, né, um pouco daquele peso de ficar apertando o botãozinho. A gente focou muito esse ano em como levar esse diferencial para o RH e ajudar os nossos clientes utilizando essa plataforma. Eu acho que a gente fecha, então, esses 3 As aí, falando sobre autonomia, né? Bem legal. Eu acho que, e aqui, acho que não tem um limite, né? Eu acho que a gente, o conceito da constante mudança é o que tem que nos nortear o desenvolvimento dessa tecnologia. E eu costumo dizer, e Fabiola, acho que essa pergunta sua é uma reflexão bem bacana, porque eu sempre digo que, independente do que você faz, né,
né? Como nós, uma empresa de prestação de serviço, de relacionamento, uma empresa de produtos eletrônicos, uma empresa de automobilística e tal, tudo começa e termina pelas pessoas, né? Eu acho que essa questão de você tentar entender o indivíduo, né, e essa questão de humanização e de personalização, desde o desenvolvimento do produto, a prestação de serviço, desenho de benefício, cara, tem que passar pelo indivíduo, né? E se você não tentar entender como é que é a cabeça do indivíduo, seja o seu consumidor, seja o seu prestador de serviço, seja o seu cliente, ou seja o seu gestor, né? Porque aqui a gente também está sempre falando do colaborador, mas eu acho que a gente tem, o RH tem, né? E os executivos têm um grande desafio de preparar os futuros líderes das nossas empresas, né? Como é que a gente forma esses líderes? Como é que a gente treina esses líderes? Porque o que era ser líder no passado não tem nada a ver com o que é ser líder no futuro. A dinâmica, né? A maneira como você se comunica, a maneira como você cobra, a maneira como você engaja, a maneira como você estabelece as metas são absolutamente, completamente assim, diferentes do que era no passado, né? Hoje, ninguém está aceitando uma determinação sem entender o propósito, sem ter um vínculo com a empresa, né? Você tem que ter um vínculo de responsabilidade, e aqui eu falo de responsabilidade social, de diversidade. Se você não tiver uma conexão com a empresa, você pode ter a maior diretriz possível, porque eles não vão fazer, e aliás, não vão ficar nem na empresa. Então, eu acho que essa preocupação de você tentar entender o indivíduo, o ser humano, ele ou ela, o que moves him, né? O que aperta o botãozinho que vai fazer com que essa pessoa saia de casa motivada e dizendo assim, cara, que bacana, eu estou trabalhando numa empresa que eu sei o meu propósito, eu sei minha contribuição, eu defino o meu perfil de benefícios e estou fazendo uma real contribuição para o meu cliente, para o meu parceiro. Poxa, acho que esse é o maior desafio, é o que me move, aliás, é o que me moveu a criar essa companhia do zero nos últimos 6 anos que eu tô nisso, assim, e posso te dizer que eu sabia que a jornada ia ser legal, mas eu não sabia que a jornada ia ser tão legal nesses últimos anos, podendo fazer as coisas que a gente tem feito por aqui. Então, eu acho isso, assim, essa questão dos 3 As que a gente tem usado, muito bacana, mas eu queria aqui fazer uma provocação e João, assim, tipo, colocaria um C, né, o C de comunicação, porque eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é saber se comunicar, né, e saber se comunicar, como se comunicar e para quem comunicar o quê, né, porque o que para mim é importante não necessariamente é importante para você, João, né? Então, no momento de vida que você está, talvez eu tenha que saber comunicar a questão de benefícios de uma forma diferente do que é para o meu momento de vida, né? E aqui eu faço um desabafo com todo respeito ao mercado segurador, e especificamente ao mercado segurador de saúde, é que nós ficamos anos para trás, né? De uma burocracia, de um excesso de preciosismo, né? De formulários e de questionários, assim. É só você olhar hoje a telemedicina, a teleterapia, a telenutrição, né? E o fato de nós termos criado a Seg2Go, que estamos tentando democratizar o acesso ao cuidado e à saúde de uma forma diferente, o sistema da Oxford de gestão de benefícios para se adaptar ao que você precisa, quer dizer, precisou, e obviamente que eu não sou grato por isso, né? Porque acho que muita gente, e aqui eu sinto muito as pessoas que perderam parentes e pessoas queridas na família e que passaram por isso, mas precisou uma pandemia para que a gente pudesse rever a maneira como nós lidamos com essa burocracia total, assim, né, de gestão de saúde, de cuidado do indivíduo, né? E o cuidado vai muito além. Eu sempre falo que a saúde não é só a saúde física, né? E é a saúde mental, é a saúde espiritual, é a saúde emocional, é a saúde financeira, né? Você ser um indivíduo saudável não necessariamente é você ser um indivíduo saudável fisicamente, né?
Então, eu acho que esse é o grande desafio que as empresas passam, com todo o respeito de não invadir o campo da individualidade, né, do indivíduo, mas a gente tem uma obrigação de tentar entender o que cada um dos nossos colaboradores, parceiros, está passando e precisa naquele momento. Então, a questão da comunicação, ela é absolutamente fundamental, né? Se você não tiver uma comunicação, nenhum planejamento em relação ao que você está fazendo, né? O que você entendeu de dados, o que você vai fazer e como você vai fazer, de uma forma clara, né? E fundamentalmente pela liderança da companhia, eu acho que você vai perder uma oportunidade grande de executar as suas metas e os seus desafios, né? Então, as pessoas precisam saber aonde a gente está, para onde a gente vai, como a gente vai, são coisas básicas, né? Mas é muito difícil, né, você fazer com que 100% da sua população saiba isso. Aí acaba sempre as pessoas privilegiadas que estão mais próximas à alta liderança da companhia têm um entendimento maior, mas eu acho que a gente precisa fazer com que uma recepcionista entenda de que, né, o receber bem um cliente, o atender bem um cliente, ele é absolutamente fundamental para o bem da companhia como um todo, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? De você saber o propósito da empresa e o que te motiva, o que motiva essa pessoa a estar lá. Então, eu sou um grande defensor da comunicação e acho que ela é absolutamente fundamental para que a gente possa executar as nossas tarefas e imagino o que eu sofro sendo uma pessoa de people's persons, né, e que com certeza vocês podem perceber que eu gosto de falar e gosto de pessoas, o que eu sofri e estou sofrendo nessa pandemia, de não poder estar junto das pessoas e de saber que todo mundo está bem, e saber que todo mundo está alinhado numa direção, e acho que isso é um desafio novo. Eu acho que, João, a gente está aqui super atrasado no nosso horário aqui, e peço desculpas por a gente ter se estendido um pouco mais, e eu queria... A gente aproveitou, né, mas na nossa fala já respondeu algumas perguntas aí. Mas eu queria convidar vocês a acessarem o nosso portal e olhar as nossas cartilhas, não só a cartilha do AAA, mas as cartilhas que a gente tem, mais os nossos links, enxaques, então, muito, muito legal, e a gente abre para perguntas. Acho que estamos correndo quanto tempo aqui. Vamos lá, acho que a gente... O que temos de perguntas? Eu tô olhando uma da aqui. Maiara, a gente não respondeu. Levando uma bronca. Vai lá, João. De que forma a análise estratégica pode nos ajudar a driblar os problemas que conseguimos prever com a IA? Enfim, aqui eu não sei, enfim, João, não sei se... Driblar os problemas que conseguimos... Eu acho que assim, a inteligência artificial, ela vai te dar alguns insights, né? Óbvio que ela não vive sozinha. Acho que ela ajuda ajuda você a entender algumas coisas, né? Ela vai te fazer clusters, que é o que a gente chama, né? Vai dar alguns cenários, mas existe sempre o papel do humano. A gente nunca vai deixar de ter uma pessoa executando alguma atividade que foi, de certa forma, evidenciada pela inteligência de dados. Eu acho que esse tipo de assunto, ele é um assunto muito amplo, né? A gente pode ficar falando aqui de uma série de elementos relacionados à inteligência artificial, mas eu sempre vejo esse tema com um olhar muito humano. Não tem como esperar que a máquina vai resolver problemas. Ela vai te dar insights e nós, com a nossa inteligência que Deus nos deu, a gente vai executar os planos de ação e, obviamente, depois é interessante comparar, né, para ver se aquelas ações que foram executadas foram eficientes, e aí você vai fazer o que a gente chama na inteligência artificial de aprendizado, né? Você vai retroalimentar o seu programa com a ação que foi executada e com o resultado obtido, para que ela aprenda, aquela inteligência, aquele volume de dados, de certa forma, aprenda, para que na próxima vez ela seja mais assertiva. João,
Show, tem uma pergunta aqui que fala quais são os skills desses profissionais estratégicos, né? O que a gente acha que são skills? Eu sempre tenho dito, e você me ajuda a responder, eu acho que a gente vive num mundo de que essa questão de múltiplas disciplinas, elas são absolutamente fundamentais para que a gente possa entender o que está acontecendo. Não adianta você ter uma pessoa que é absolutamente analítica, ela é fantástica, né, na digestão dos números, dos dados, mas não ter uma habilidade de entender as pessoas, ou não conseguir entender a estratégia da empresa, ou não conseguir se comunicar. Então, eu acho que mais do que nunca você ter um RH ou uma liderança estratégica da empresa com multidisciplinas ou com multifacetas de habilidade, aquele super-herói que sabe tudo, eu acho que não existe mais. Né? Eu acho que aquele cara que bate no peito e fala, eu vou fazer, eu acho que está cada vez mais raro. Né? Eu acho que se você não aproveitar o que cada um tem do seu melhor e você poder entender isso tudo de uma forma muito sincera, não vou dizer humilde, eu acho que você perde uma boa oportunidade. Então, eu acho que os gestores estratégicos super-heróis não existem mais. Eu acho que é uma equipe multidisciplinar de pessoas que têm multifacetas diversas, com múltiplas qualidades, que no conjunto da ópera vão conseguir definir para que caminho a gente está seguindo, né? Que se complementam, né? Que se complementam no final, né, Tomás? Acho que esse é o ponto. E aí tem uma pergunta interessante que está muito alinhada ao que você tem falado, que como a gente consegue manter todas essas pessoas diferentes, com skills diferentes, iguais no mesmo propósito da empresa. Aí a gente está entrando num tema de diversidade que acho que é bem interessante, né? Eu acho que, enfim, não saberia dar fórmula para isso, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e uma das coisas que eu pessoalmente tenho tentado fazer, e junto com os diretores da ITSEG, é entender o que é essa diversidade, né? Quando você fala de diversidade, o que é essa diversidade, né? Seja ela qual for. E eu acho que passa por uma análise de dados, né? De você entender a sua população, de você entender o seu público, de você entender o seu consumidor, e dentro do reconhecimento, né, de dados, do qual é o perfil da sua população, você definir as diferentes metas, né, e diferentes ações. É aquilo que eu falo, né? What triggers your heart, né? O que aperta, o que faz com que você levante de manhã de uma forma mais engajada, mais motivada, né? E o que faz para mim é diferente do que faz para você, João. E o que faz para mim hoje é diferente do que faz para você amanhã. Então, esse desafio, ele é absurdo, porque ele é um moving target, né? Você está sempre tendo que entender a sua população, ela muda. Se você tem empresas que têm uma alta rotatividade, se você tem uma empresa que é cada vez mais diversa, se você tem empresas por pessoas que passam por momentos de vidas diferentes, acho que esse é o grande desafio, né? Aqui também, só fazer um disclaimer aqui, assim, nós não estamos falando de parar de gerir a empresa e vamos ficar analisando dados e ficar enlouquecidos com dados, né? Porque se deixar, tem pessoas que vão ficar analisando o dado e esquece de tocar a empresa, esquece de tocar o RH e as pessoas, né? E eu sou muito da posição de que quem toca a empresa são as pessoas, e você precisa fazer com que as pessoas façam aquilo que elas precisam fazer. Mas gestão de dados, para mim, quem tem data é king, e a empresa que não tiver um conhecimento da sua inteligência artificial de uma forma muito bem estruturada vai perder uma oportunidade muito grande de atingir as suas metas, né? Aqui tem valorizar a individualidade de cada um, assim, é óbvio. Eu acho que isso que é uma empresa diversa, de você poder respeitar, né? E nós temos um programa de multiplicidade aqui dentro da companhia que a gente tem muito orgulho de fazer, e a gente fala iguais mesmo sendo diferentes, né? Então a gente acredita que nós todos somos iguais, e
e sendo diferentes, né? E o conjunto dessa diferença que faz com que a gente seja igual no propósito da empresa. Uma pergunta de como é que podem conhecer a ITSEG, aqui tanto eu quanto o João e nossos sites, e, enfim, estamos à disposição. Só para o Márcio, se quiser entrar, ou todos aqui, o nosso site é segurosinteligentes.com.br. Ou acho legal também nos seguir aí no LinkedIn, né? A gente posta bastante coisa lá sobre os nossos produtos, inovação, e vem mais coisa por aí. Sem dúvida, a gente tem esses canais abertos aí. João, nós temos 1 minuto e com o compromisso de respeito a todos vocês por estarem aqui e uma quantidade bacana de pessoas, eu queria agradecer a todos vocês pela disponibilidade de estarem aqui. Espero que de alguma forma a gente tenha conseguido trazer algum insight para vocês, que vocês saiam desse talk aqui, desse workshop, pensando alguma coisa diferente, e queria agradecer a você, João, e obrigado, dizer que é uma satisfação muito grande, porque toda a provocação que eu tenho sempre feito a você, e não são poucas, eu acho que você tem conseguido de uma forma muito bacana entregar, né? E eu acho que a gente tem um compromisso de sempre poder fazer mais e melhor pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros, e aqui jamais dizer que nós somos uma empresa perfeita, nós temos milhares de desafios, mas a gente tem muita coisa legal para poder estar conversando com os nossos clientes, e acho que você tem sido um grande executor desse meu sonho de ser uma consultoria estratégica para os RHs e para os nossos clientes. Então, isso que me faz levantar de manhã e dizer, cara, que pena que é sábado e domingo, segunda-feira, para a gente poder fazer um monte de coisas, mesmo num momento tão difícil. Então, te agradeço. Para mim também. Eu que agradeço a oportunidade, Tomás, de estar com você aí nessa empreitada, e obrigado a todos aí que disponibilizaram 1 hora para nos ouvir. Muito bom. Legal. Um abraço, boa noite. Até mais, boa noite.